olhando para o mundo. Como eu acabei de comentar aqui, falando do sistema, do mundo, a gente acaba perdendo muito tempo, às vezes, falando do mundo, mas o mundo é o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, esperar o quê do mundo, do sistema? O mundo jaz no maligno. Mas a ideia, agora, então, em vez de olharmos para o mundo, olharmos para o que acontece dentro do corpo da igreja, nosso estilo de vida como igreja, e para dentro de nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, é o texto da ceia, é um versículo muito conhecido. Paulo vai dizer assim: examina-se o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Então Paulo ele vai falar do autoexame. Você precisa ser sincero com você mesmo. Então começa dentro de você, tá? Você precisa se conhecer. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Inclusive, eu ainda quero colocar uma placa lá na frente, assim: proibido a entrada de pessoas perfeitas, tá? Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, porque Jesus não veio para os perfeitos. Perfeito não existe, né? Mas tem gente que acha que é. O médico veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Então, aquela pessoa que acha que vai se salvar pelos seus méritos, é claro, ela vai quebrar a cara quando ela morrer, porque ela vai acordar no inferno, né? Mas ela acha que não precisa, ela acha que não precisa de salvação, não precisa de Jesus. Então, a igreja não é para essas pessoas, a igreja é para os doentes. A igreja é para aqueles que entendem a sua imperfeição e olharam para Jesus, que é a própria perfeição. Amém, irmãos? Jesus é a própria perfeição. A igreja em Corinto, então, ela era uma igreja cheia de problemas, uma igreja problemática. Porém, era a igreja do Senhor. A igreja que tinha muitos problemas, mas era a igreja do Senhor. Era a igreja de Jesus. Não era a igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita, muito menos a dos irmãos coríntios. E o apóstolo Paulo, ele precisou ser enérgico, então, na disciplina em relação ao que estava acontecendo na igreja. O que é a disciplina? Eu já ensinei para os irmãos aqui, que disciplina, existem 3 formas de disciplina. A disciplina formativa, todos nós estamos debaixo da disciplina formativa agora, aqui, exatamente nesse momento, que é o ensinamento da palavra que nos forma, que forma o nosso caráter cristão, que nos traz orientação, informação e conhecimento. Essa é a disciplina formativa. Agora, quando o cristão não consegue seguir aquilo que ele aprendeu e ele incide em um erro, isso de alguma forma se torna exposto. Por exemplo, eu como pastor, eu vou chegar até essa pessoa, como pastor, minha ovelha, eu sou pastor, minha ovelha, eu vou chamar essa pessoa então para oferecer a minha ajuda. O que está acontecendo? Por que você está vivendo dessa forma? Você entende que isso não agrada o Senhor, que isso não é legal? E essa pessoa: pastor, eu quero realmente ajuda, eu reconheço, e eu quero ajuda, me ajude a vencer. Beleza, resolvido, vamos embora, a vida que segue. Agora, quando essa pessoa, ela insiste em viver naquele erro, ela vai trazer problema para ela, para a família dela, e vai trazer mau testemunho para a comunidade. Então, esse segundo passo da disciplina é a corretiva. Agora, quando não é o suficiente, a pessoa insiste, então vem o terceiro passo, que é a disciplina cirúrgica. A pessoa, ela é afastada da comunhão da igreja. Não é mandar embora da igreja, tá? Tem gente que manda embora. Não existe isso, ninguém é mandado embora da igreja. A igreja é para todos, amém? Porém, aqueles que se tornam membros da igreja, esses se comprometem. Existe um estatuto, a igreja tem um estatuto, esses se comprometem em viver, em buscar viver de acordo com os princípios da Bíblia, do Novo Testamento, aquilo que Jesus ensina. Então, temos privilégios e deveres. Quando um membro, então, ele chega nesse ponto de maneira deliberada, a viver afastado de Jesus, não procurando viver de acordo com os princípios do Senhor, ela precisa ser desligada dessa comunhão, desse rol de membros. Ela continua na igreja, a igreja não tem dono no sentido de só Jesus é o dono da igreja. Ela pode frequentar a igreja 300 anos, mas para se tornar membro, existe uma responsabilidade, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque é isso que vai acontecer lá na igreja dos irmãos coríntios. A gente chega no primeiro ponto aqui, e a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2, para entender o primeiro ponto da mensagem, o pecado de se orgulhar-se do pecado. Palavra difícil, né? Quase um trava-língua. Diz assim, vamos ler agora o texto, versículo 1 e o versículo 2.
Paulo, ele continua a carta, essa carta começa no capítulo 1, tá? Estamos dentro de um contexto, ele está aqui respondendo a uma carta que ele recebeu da igreja, e alguns comentários, algumas situações que estavam acontecendo, então ele está respondendo aqui, e ele diz assim, por carta, comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam, soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Por isso o tema, pecado de se orgulhar do pecado. Paulo ele vai dizer assim, como é que vocês podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e afastar ou excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Lembra que eu disse para você que não tem como negociar com alguns textos bíblicos? Você tem que ensinar, você tem que expor. A igreja saudável é a igreja que conhece a Bíblia. Amém, irmãos? Essa é a igreja saudável. Então, havia na comunidade de Corinto um membro cometendo um pecado de incesto. Ele estava tendo relações com a sua madrasta. Talvez ela fosse viúva do pai dele ou uma concubina do pai dele. E provavelmente também ela não era membro da igreja, ela não era uma pessoa convertida, apenas esse rapaz. Aí você lembra que eu falei para você do contexto cultural da cidade, né? Valia tudo, né? Poliamor, né?